Dr. Rui é engenheiro mecânico e eletricista, formado pela Escola Politécnica da USP, é professor no Instituto Tecnológico de Aeronáutica e na Escola de Engenharia de São Carlos, foi professor ali até 85, é professor, doutor livre docente e catedrático por concurso na Universidade de São Paulo, na USP, membro fundador da Academia de Ciências do Estado de São Paulo, diretor científico da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado em São Paulo em 2 gestões, membro do Conselho Federal de Educação, secretário adjunto da Secretaria de Educação Superior do MEC, de 76 a 79, presidente da Associação Brasileira de Ensino de Engenharia em 3 gestões, vice-presidente do Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia em 81, atualmente consultor da Secretaria de Educação Média e Tecnológica do MEC e representante do MEC no Conselho Superior da Agência Espacial Brasileira desde 97 e fundador e presidente da Sociedade Criacionista Brasileira desde 1972. Dr. Rui, o senhor é muito bem-vindo, vamos recebê-lo com uma salva de palmas. Meu cordial bom dia para todos. É uma satisfação estar aqui mais uma vez no Mackenzie para participar agora como convidado deste Simpósio Internacional Darwinismo hoje. Nós estendemos aqui os agradecimentos à universidade, nas pessoas do Dr. Augusto Nicodemos Lopes e também do Dr. Marcel Mendes, que é o presidente, o Dr. Marcel, da comissão organizadora do simpósio, pelo convite que nos foi feito, abrindo as portas, na realidade, de uma grande universidade reconhecida para a divulgação de o que estou chamando aqui, diferentes concepções de mundo relacionadas com essa importante e transcendental questão das origens. Os meus agradecimentos se estendem ainda, de uma maneira mais ampla, ao Mackenzie, porque no estudo que eu tenho feito da área educacional, tenho referências e as trago aqui, a respeito do papel importante desempenhado pela escola americana, desde 1871, e depois com o seu desenvolvimento todo, até chegar ao Instituto Mackenzie, a Universidade Presbiteriana Mackenzie. Também tive uma tia que foi professora de música aqui na escola americana. Minha irmã estudou aqui, terminando o curso na época chamado de secundário, e começou a cursar aqui também Química Industrial, se interessando por bioquímica, e depois ingressou na Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, continuando também muito interessado nesses assuntos, e parece que nós temos uma certa afinidade com ele também, com esse assunto. Também recordo aqui os tempos em que mantive os primeiros contatos com o Dr. Marcel, na época da reformulação da concepção do ensino de engenharia no Brasil, em que eu tomei parte, e que teve posteriormente como consequências também, uma delas, a extinção dos cursos de engenharia de operação, e a implantação dos cursos superiores de tecnologia nesse país, ocasião em que houve alguns problemas aqui no âmbito do Mackenzie. A reitora, na ocasião, era a professora Albanese, e mantivemos muito contato com ela também, tentando ajudar a resolver esses tipos de problemas. E, se bem me lembro, na década de 1960, participei neste mesmo auditório, não reformado ainda, né, como se encontra hoje, de uma exposição criacionista que foi feita aqui, uma série de exposições, pelo Dr. John Whitcomb, que deve ser conhecido de muitos dos criacionistas aqui presentes,
e que deixou aqui sua mensagem criacionista. Portanto, o Mackenzie já está se interessando, está interessado nesses problemas da pluralidade das ideias, já há muito tempo, desde a sua própria concepção sob o ponto de vista da escola americana. Bem, esta palavra meio complicada, alemã, Weltanschauung, às vezes é muito difícil ser traduzida. Nós estamos aqui traduzindo como sendo concepção de mundo. Pode ser traduzido como cosmovisão, e na realidade a raiz de Anschauung, em alemão, significa contemplação, percepção, intuição, uma visão intuitiva até. E nós temos como fontes de informação para a formação das concepções do mundo, tradições religiosas e as próprias concepções científicas, que no decorrer do tempo também se alteram. Vamos abordar isso logo em seguida, rapidamente. Preciso falar muito rápido, porque acho que o tempo vai passar também muito rápido. Thomas Kuhn, historiador e filósofo da ciência, ele menciona no seu livro Estrutura das Revoluções Científicas que, por exemplo, o sistema geocêntrico era um sistema científico e representava o estado da ciência na época, até ser substituído pelo sistema heliocêntrico, que, através de observações adicionais, de métodos de observação também mais aprimorados, começou a trazer novos dados que tornaram insustentável aquela primeira posição do geocentrismo e que teve de ser alterado para o heliocentrismo, apesar de todo o caldo cultural da época, etc. Então, esta formação de crenças e valores é que leva à concepção de mundo. Formação que tem a ver com as tradições religiosas e as concepções científicas no próprio desenvolvimento da ciência. E esta concepção de mundo vai sendo transmitida de geração a geração através das duas ferramentas que aí estão: a educação informal, educação no lar, na sociedade, particularmente hoje em dia através dos meios de comunicação, e através da educação formal, a escola. Eu vou me permitir fazer aqui um certo parênteses para considerar a questão da educação no Brasil. A educação informal, evidentemente, no lar e na sociedade, há uma forte influência do que estamos chamando aqui de tradição cristã. E nos meios de comunicação, eu diria, há algumas dezenas de anos atrás, uma concepção positivista que aos poucos se transformou numa concepção verdadeiramente materialista. Então, não quero aqui diminuir o papel da importância dos meios de comunicação, mas quero ressaltar que essas concepções de mundo também se fazem sentir nos próprios meios de comunicação, e hoje em dia tem uma abordagem essencialmente evolucionista. E a educação formal no Brasil, vou ser bem rápido aqui, passa pelo estágio do Brasil Colônia com as escolas jesuíticas, o Brasil Império, primeiras escolas públicas, 1871, escola americana, e as escolas, a primeira escola privada, a escola americana, e as primeiras escolas públicas, inclusive o Colégio Dom Pedro II, que se tornou célebre no decorrer do tempo. No Brasil República, a educação sofre sucessivas reformas. Então, voltando um pouco atrás, esse texto que aí está, retirado de uma publicação do IBGE sobre a cultura brasileira, de 1943, mostra que, com a fundação da escola americana, que é o Mackenzie, a célula máter desta instituição na qual nós estamos, as escolas haviam inspirado as reformas de Leôncio de Carvalho, o parecer de Rui Barbosa. Rui Barbosa também é outra personalidade importante nesse contexto da pluralidade das ideias. Em pleno Brasil Império, com seu parecer sobre a educação, ele já dá uma perspectiva muito mais ampla do que aquela tradição jesuítica, simplesmente. Tudo isso concorreu para renovar processos didáticos, a partir, então,
da escola americana aqui, de 1871. E essas escolas se tornaram uma das poucas forças renovadoras do ensino em nosso país. Então veja que se começa a falar em renovação do ensino, e hoje em dia se fala na inovação no ensino. E ainda, esse último parágrafo, que eu acho que é muito importante, que eu voltarei a ele também, que devido a essa coexistência simpática, no dizer de Fernando de Azevedo, que é uma personalidade indiscutível na área da educação, é que simpática da laicidade, o ensino leigo, com as confissões derivadas da reforma, é que as escolas protestantes tiveram no regime republicano esses progressos que lhe abriram na história da educação, não só um lugar indisputável, mas uma fase fecunda de atividades renovadoras. E na linha da pluralidade das ideias, conforme defendida pelo nosso próprio anfitrião aqui, Dr. Augustus Nicodemos Lopes, no folheto que está, provavelmente deve ter sido distribuído a todos os que se inscreveram aqui para este evento. Então, vejam bem, Domingos Ribeiro, um historiador do evangelismo brasileiro, sempre tratando das origens, diz que o princípio evangélico do livre-exame desperta as forças latentes da intelectualidade, produzindo fome e sede do saber, etc, etc, etc. E ainda mais, que o objetivo do ensino evangélico é não somente a obtenção de uma salvação pessoal, mas também a manifestação do patriotismo, amor ao próximo, o desejo de empregar todo e qualquer esforço em movimentos concentrados que tendam a purificar de fraude a vida política, de crueldade a vida industrial, de desonestidade a vida comercial, de vícios e depravação a todas as relações sociais. Tivemos uma influência benéfica da posição evangélica na educação. Bem, continuando, não vou passar aqui em detalhes, mas o fato é que, desde a Constituição Imperial, quando no Brasil havia união entre Igreja e Estado, e a ação da educação era específica da Igreja e da família, complementarmente, se passa por uma série de fases que aí estão, chegando até a segunda Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, que é a lei que está em vigor agora e que defende exatamente esse pluralismo. Nós vemos aqui o que diz essa Lei da Diretrizes e Bases atual, nesses vários artigos. Sobre o ensino fundamental, aí estão os objetivos. No ensino médio, aí estão as finalidades. Isso depois eu resumo, por isso não vou nem ler aqui. A educação superior também com essa finalidade que aí está. E, em resumo, os objetivos e finalidades são aquisição de conhecimentos, formação de atitudes e valores, formação ética, desenvolvimento de autonomia intelectual, do pensamento crítico, do espírito científico, pensamento reflexivo, da ciência e da tecnologia, do entendimento do homem, do entendimento do meio em que vive o homem. Então nós vemos que é realmente uma lista enorme de objetivos e de finalidades, nem sempre atingidas, mas que balizam, devem pelo menos balizar, a educação nacional. Numerosas reformas específicas foram feitas. Eu comecei meu curso ginasial com a famosa reforma Capanema, nos tempos da ditadura de Getúlio Vargas, né? E creio que não foi uma reforma muito ruim, não, foi razoável. E outras reformas foram sendo feitas. E hoje em dia nós estamos nesse nosso simpósio internacional, dentro dos próprios objetivos e finalidades da educação preceituados nessa atual LDB, o Mackenzie nos proporcionando um simpósio para exposição de concepções de mundo distintas, dentro daqueles objetivos que agora há pouco nós sintetizamos. E além do darwinismo hoje, está se abrindo a porta para o design inteligente hoje e também o criacionismo hoje. É interessante esse hoje porque, no decorrer do tempo,
todas essas concepções também têm se alterado, têm evoluído. O próprio darwinismo evoluiu, como tivemos a oportunidade de ver na palestra que nos antecedeu aqui. E, mais uma vez, então, eu diria, se demonstra a coexistência simpática da laicidade, mencionada por Fernando de Azevedo, com as confissões derivadas da Reforma. Tanto quanto eu saiba, é a primeira universidade de porte que se abre para uma discussão dentro desses padrões que estamos aqui presenciando. E é uma coerência com o princípio evangélico também do livre exame. Bem, os conferencistas exporão, como todos sabem, eu sublinho aqui o modelo do design inteligente, a hipótese evolucionista e ideias defendidas pelo criacionismo. Na realidade, são três, não sei se isso foi casual ou se já foi pré-concebido, né? Três substantivos diferentes. Para o design inteligente, um modelo. Para o evolucionismo, uma hipótese. E para o criacionismo, ideias. Pode haver até uma certa gradação aqui, não é? Se formos descer a semântica dessas palavras, mas, de qualquer forma, isso não diminui o mérito absolutamente, nem da iniciativa do simpósio, muito menos o mérito de cada defensor de cada um desses pontos de vista. E na exposição do criacionismo, eu estou dizendo que minha posição é muito cômoda, porque, pelo que eu recebi por escrito, os conferencistas deveriam expor as ideias defendidas dentro do modelo, do design, da hipótese evolucionista e das ideias defendidas pelo criacionismo. Exposição. Mas, com relação aos demais, eles deveriam defender as ideias defendidas pelo evolucionismo e pelo design inteligente. Então, realmente, expor simplesmente é muito mais fácil do que estar defendendo. Mas é claro que, subliminarmente, vamos defender a posição criacionista. Bem, começam essas dificuldades terminológicas. Não vou me demorar aqui também, porque o tempo está correndo muito rápido. Mas são problemas semânticos. Ideias, hipóteses, modelos. Até que ponto realmente criacionismo, por exemplo, é simplesmente uma ideia, ou é uma hipótese, ou é um modelo? Ou como ele pode se tornar um modelo? Da mesma forma, o evolucionismo será uma hipótese, simplesmente? Ou será realmente uma teoria, princípio ou lei? Então, as concepções desses termos variam. Se formos procurar os dicionaristas, ou se formos procurar os livros de História e Filosofia da Ciência, vamos ver que há um emaranhado de concepções em torno de cada verbete desses aqui. Mas não vamos descer a esse detalhe. Vamos diretamente aqui à questão das concepções de mundo. Eu creio que a minha palestra tem como eixo centralizador essa questão dos conceitos de mundo, as concepções de mundo. E isso parte da filosofia da ciência. Karl Popper, na sua A Lógica da Descoberta Científica, ele traz à tona a questão das estruturas conceituais. Os fatos que presenciamos na natureza, que observamos ao nosso redor, no próprio laboratório, eles podem ser interpretados sob perspectivas distintas. E aí são as tais estruturas conceituais. E pode-se dizer que há duas estruturas conceituais extremas: a criacionista e a evolucionista. Não estamos falando em teorias, são concepções, são estruturas conceituais. E às vezes, no linguajar comum, nós falamos da teoria da evolução, ou então falamos no criacionismo. E devemos lembrar que a teoria da evolução ela é muito abrangente, tem nuances várias, como também o criacionismo é tão abrangente quanto, pelo menos pretende ser, não é? Quanto o evolucionismo, e tem também as suas nuances, as suas variações de interpretação.
Mas, de qualquer forma, são duas estruturas conceituais, até eu diria, mutuamente exclusivas, porque os seus princípios básicos adotados para estabelecê-las são realmente diversos. E, como já mencionamos, Kuhn, ele estabelece essa questão dos paradigmas. Aquela questão do paradigma geocêntrico, que é substituído pelo paradigma heliocêntrico, quando o acúmulo das evidências, das observações, dos estudos feitos mais aprofundados, levaram à conclusão que realmente não é o Sol que gira em torno da Terra, mas é a Terra que gira em torno do Sol. E assim, na história da ciência, nós vemos momentos cruciais em que aquilo que era ciência, era aquela estrutura, aquele paradigma em torno do qual se desenvolvia o trabalho científico de nível, com seriedade, com honestidade, chega a um ponto que ele tem de ser abandonado, porque as evidências se acumulam e tornam impossível continuar com aquele mesmo padrão. Aquele padrão, aquele paradigma, aquela própria estrutura conceitual tem de ser substituída por uma outra. Essa é a história da evolução, vamos dizer assim, da ciência. É algo muito natural, está dentro do próprio contexto da ciência. Vimos na palestra anterior como conhecimentos adicionais foram abrindo o conhecimento e se chega aí à genética das populações, se chega à questão da ecologia, enfim, de observações mais amplas, de um contexto mais amplo, podendo, em certo ponto, alterar aquilo que estava sendo considerado como uma verdade cientificamente comprovada dentro daquela estrutura conceitual anterior. Por isso que Darwin é muito criticado. E é uma crítica, que eu diria, honesta, que é feita porque Darwin não tinha, o Darwin ontem, não teve, e até foi feita observação, se ele tivesse o conhecimento proporcionado pelo próprio avanço da tecnologia em decorrência do avanço da ciência, se ele tivesse essa tecnologia atual a seu dispor, ele estaria vendo não aquela célula com uma ampliação no microscópio óptico de algumas centenas de vezes, mas estaria vendo o interior da célula com a sua alta complexidade, com microscópios eletrônicos de varredura ou coisas superiores ainda. Então, a tese é que a concepção de mundo depende exatamente de conhecimento que vai progredindo no decorrer do tempo. Então, a sociedade, o próprio conhecimento científico, qualquer que seja a estrutura conceitual em que ele vá sendo obtido, pode atuar no sentido de alterar a posição previamente assumida, que deu origem ao próprio trabalho científico, que depois acaba sendo revisto e considerado de outra forma. Este aspecto que eu estou destacando aqui, eu acho que é muito importante. É um aspecto da matemática lógica, da lógica matemática, da matemática e da lógica. Que nenhum sistema de axiomas é autovalidante. Isto é, tomemos a geometria de Euclides. Aqueles axiomas todos, eles não podem ser validados pela própria geometria de Euclides. Eles têm que ser validados por algo acima e externo à geometria de Euclides. E assim, qualquer outro campo do conhecimento humano. A validação de um sistema de axiomas exige proposições externas ao sistema. É impossível, a partir do conceito de ponto, reta, plano, se validar a geometria de Euclides. E há muitas discussões, aí vem outras geometrias não euclidianas, que fogem daqueles axiomas e constroem, então, outro paradigma que pode até ser utilizado em campos de aplicação, mas não invalidam a teoria, a geometria euclidiana. Da mesma forma, nós não podemos validar toda a teoria da gravitação de Newton, por exemplo,
através do próprio Newton, através das equações e do cálculo diferencial integral inventado pelo próprio Newton para ser uma ferramenta para explicar a mecânica, desde a estática, cinemática, dinâmica, não só dos corpos do nosso sistema solar, do universo por extensão, como no dia a dia, e no meu caso específico eu destaco a mecânica na engenharia, e particularmente a mecânica dos fluidos. Então, não há como validar. E na própria mecânica dos fluidos se chega, que é a minha área de trabalho, se chega a um ponto em que aquela mecânica newtoniana não vale, não tem mais validade. Com fluidos muito rarefeitos, por exemplo, então é impossível aplicar os conceitos da mecânica newtoniana. Mas isso não invalida a mecânica newtoniana. Pelo contrário, abre a perspectiva de um campo de trabalho novo, onde novos conceitos devem ser aplicados. De uma maneira ampla, isso se dá também na física como um todo, indo em direção ao macrocosmo ou em direção ao microcosmo. Os conceitos todos da física clássica não se aplicam ao microcosmo, quando aparece então a física quântica. E não se aplicam ao macrocosmo, onde aparecem então os conceitos da relatividade, para explicar coisas, fazer previsões dentro do próprio desenvolvimento da ciência. Essa questão da validação de um sistema de axiomas é ilustrada por essa afirmação. Um cretense afirmando que todos os cretenses são mentirosos. Se formos analisar isso, nós vamos ver que fica um raciocínio em círculo vicioso, uma tautologia, e fica difícil de romper esse círculo, é quase que, eu diria, um paradoxo. Então, para avaliar a honestidade dos cretenses, deveria ser usado alguém que não fosse cretense, com honestidade indubitável, e que fosse externo à classe dos cretenses, não é? Então, é exatamente este o conteúdo desse chamado teorema de Gödel. É um teorema da lógica matemática e que se estende a aplicações em vários outros campos que não a matemática simplesmente. E, no contexto do que nós estamos discutindo, não é dentro da natureza que nós vamos encontrar a validação das proposições que nós fazemos a respeito da própria natureza. E daí vem algo importante, porque a diferença básica entre criacionismo e evolucionismo é que o criacionismo admite uma revelação externa, que então valida o sistema, pelo menos do ponto de vista da lógica matemática. E isso é considerado por vários autores. Lewis, em seu livro aí citado, diz que o evolucionista materialista tenta explicar o universo todo, em termos dele mesmo, em termos do próprio universo. Isto é, por interações puramente físicas e químicas, o que consiste em um reducionismo tautológico e, portanto, irracional. E cita Haldane, dizendo o seguinte: se meus processos mentais são determinados pelo movimento dos átomos em meu cérebro, não tenho razão alguma para supor que minhas crenças são verdadeiras. E, portanto, não tenho razão alguma para supor que o meu cérebro seja composto de átomos. Então, fica um raciocínio circular, essa tautologia aqui, um reducionismo. Vemos que é extremamente difícil, então, nós entendermos essas posições das concepções de mundo quando descemos a fundo nessas questões de lógica, de aceitação dos raciocínios, vendo as limitações do próprio pensamento humano, né? E continuando, é citado pelo Lewis que os adeptos de Freud provam que todos os pensamentos são devidos meramente a complexos, exceto o seu mesmo, que constitui essa prova. Da mesma forma, os adeptos de Marx provam que todos os pensamentos resultam do condicionamento de classes, exceto o pensamento que eles estão em desenvolvimento para afirmar isso. Então, parodiando, nós podemos dizer que os adeptos de Darwin provam que todos os pensamentos resultam da evolução orgânica, exceto o seu pensamento de que somente a teoria da evolução jamais evoluirá. E estamos vendo que a própria teoria da evolução está evoluindo e, portanto,
mostrando que aquela tautologia irredutível é criticável na realidade, conforme Gödel já havia estabelecido na sua proposição. A validação, então, da concepção de mundo. A formação de uma moderna concepção de mundo, no entender à luz do teorema de Gödel e das demais considerações que fizemos, necessita mais do que somente conhecimento e compreensão do método científico, ciência em geral, para atingir a verdade. A verdade é quase que, diríamos, inatingível dentro de uma concepção de mundo sem esta revelação externa, assim entendemos. Uma fonte de conhecimento externa à ciência deve ser considerada para a formação de uma concepção de mundo abrangente, sólida, coerente. E então vamos ver as duas concepções de mundo. O Fukuyama, tão famoso, nos diz que a criação e a evolução em seu conjunto exaurem as possíveis explicações para a origem dos seres vivos. Ou os organismos surgiram sobre a Terra plenamente desenvolvidos, ou não. No caso negativo, eles devem ter se desenvolvido a partir de espécies pré-existentes, mediante algum processo de modificação. Concepção de mundo evolucionista. Se realmente surgiram em um estado plenamente formado, eles devem ter sido criados por alguma inteligência onipotente. Então, realmente, são as duas concepções extremas. Então, ainda ciência e concepção de mundo. No caso em que os organismos devam ter se desenvolvido a partir de espécies pré-existentes, mediante algum processo de modificação, os limites de capacidade da ciência em termos de explicação estendem-se a um novo domínio, o da metafísica e da fé. Então, vejam bem, transcende os limites da ciência propriamente dita, da ciência no sentido de observação, estabelecimento de hipóteses, o teste das hipóteses, formação de teorias, a validação dessas teorias através de experimentação, e, enfim, essa concepção evolucionista, ela transcende esse limite, porque ela parte de pressupostos que são metafísicos, são pressupostos de fé. E a razão apresentada para essa guinada da ciência é tão somente a rejeição da incrível concepção alternativa que é apresentada por Douglas Fukuyama. Que guinada é essa? As origens da ciência, elas não eram evolucionistas. Os pais da ciência moderna, e vamos ver alguma coisa a respeito deles logo em seguida, eram todos criacionistas, acreditavam num Deus criador. E então a guinada da ciência, andando agora por outros caminhos e deixando a concepção criacionista e entrando numa concepção evolucionista, ela foi uma guinada em face da alternativa, porque começou, por outras razões, a haver influências, condicionamentos que foram retirando pouco a pouco Deus da concepção toda de mundo. Essa concepção de mundo evolucionista afeta o pensamento no campo de outras disciplinas, como veremos um pouco adiante, ampliando a abrangência dessa cosmovisão. Não é simplesmente a evolução orgânica, temos a evolução geológica, a evolução astronômica, temos a evolução social, a evolução antropológica, etc., etc., como um raciocínio abrangente, como uma concepção de mundo, uma interpretação do mundo que está ao nosso redor. Bem, estamos citando aqui, não está a referência específica onde Darwin disse isso, mas há pessoas aqui que podem localizar facilmente isso. Em outubro de 1978, isto é, 15 meses após eu ter iniciado minhas indagações sistemáticas, aconteceu de eu ter lido o livro de Malthus sobre populações. E estando bem preparado para apreciar a luta pela sobrevivência que se desdobra em toda parte, pelas minhas prolongadas e contínuas observações dos hábitats dos animais e das plantas, imediatamente veio-me à mente que, sob essas circunstâncias, variações favoráveis tenderiam a ser preservadas e as desfavoráveis tenderiam a ser destruídas. E o resultado disso era a formação de novas espécies. Quer dizer, a ligação o resultado disso com tudo que foi dito antes, tem um hiato aí, que é uma concepção mental que surge não pela leitura de Malthus simplesmente, mas por um posicionamento que tem a ver com
algo mais transcendental, eu diria, especialmente com relação até a questionamentos na época vitoriana na Inglaterra, com relação às classes desfavorecidas, com relação ao próprio imperialismo colonial inglês, etc, etc, etc. Então, finalmente, afirma Darwin, eu tinha obtido uma teoria. Ele obteve uma teoria não a partir de hipóteses que foram testadas experimentalmente e em laboratório, coisa semelhante, mas foi uma teoria sem essa base, conforme seria de se supor dentro do próprio conceito do desenvolvimento da ciência. Bem, um dos pilares já mencionados é exatamente essa origem comum, esse monogenismo, monofilia, assim mencionado, né? A concepção monofilética da vida, surgindo a partir, não se sabe bem do que, e no fim, vejam todas essas linhas tracejadas, e aqui está essa árvore, isso daqui está naquele livro que foi apresentado aqui, Evolução, livro texto crítico, e há uma crítica exatamente a esse respeito. Isso tem a ver com a coluna geológica. Então já se parte do princípio de que a coluna geológica ela tenha um aspecto cronológico, quando, do ponto de vista criacionista, não tem. E há experiências em laboratório feitas na área de sedimentologia, em canaletas de laboratórios de hidráulica, mostrando a sedimentação simultânea de várias camadas de um escoamento de fluido, de um escoamento de água, levando partículas em suspensão. Então, essas camadas geológicas não se pode, do ponto de vista dinâmico, admitir que elas tenham sido sedimentadas sucessivamente, em períodos longos, com subidas e descidas do nível do mar com relação ao continente, ou do continente com relação ao mar, mas já uma série de considerações que podem ser feitas sobre eu diria, a possibilidade de se validar o conceito de uma árvore evolutiva, que tem a ver com a geologia, tem a ver com a paleontologia, descobertas paleontológicas feitas que não mostram os elos perdidos, não se descobrem os elos perdidos que deveriam existir, e ficam somente essas linhas pontilhadas. Bem, falando daquele pilar de Darwin, abrindo um parênteses, depois voltaremos ao segundo pilar de Darwin também, não é? Mostrando que Darwin hoje já tem de ser interpretado diferentemente de Darwin naquela época, não é? Na época dele mesmo. Então, Huxley escreve aqui que o conceito de evolução logo se estendeu a outros campos além do biológico. Temas inorgânicos, como a história da vida das estrelas, a formação dos elementos químicos, por um lado, e por outro, temas como linguística, antropologia social, direito, religião, comparados, começaram a ser estudados sob um ponto de vista evolucionista, até chegarmos hoje, 1955, a encarar a evolução como um processo universal de todo penetrante, e nada mais tendo sentido a não ser sendo estudado sob o ponto de vista evolutivo. Na realidade, podemos dizer a mesma coisa da concepção criacionista. Nada tem sentido a não ser que se estude dentro da concepção criacionista. Com a mesma razão que se diz o mesmo para a concepção evolucionista, se pode dizer para a evolução criacionista, e até com alguns argumentos adicionais, né? Ainda nas generalizações evolucionistas aparece Teilhard de Chardin, que já é um avanço, vamos dizer assim, em termos de uma evolução de um criacionismo para um evolucionismo teísta, né? E na realidade para um evolucionismo propriamente dito, dizendo que a evolução, a pergunta que ele faz, é uma teoria, um sistema ou uma hipótese? Então já responde basicamente aquela pergunta inicial, né? E qual a distinção entre teoria, hipótese, etc. Mas ele diz que é muito mais do que tudo isso. É uma condição geral, a qual todas as teorias, todos os sistemas, todas as hipóteses devem curvar-se perante ela e devem satisfazê-la se desejarem ser consideradas concebíveis e verdadeiras. O que realmente está inteiramente em contraposição
a própria questão da validação da ciência com o teorema de Gödel. A evolução é uma luz que ilumina todos os fatos. A criação, podemos dizer também, que é uma luz que ilumina todos os fatos. Uma curva que todas as linhas de pensamento devem seguir. Já é até um pensamento, até certo ponto, eu diria, autoritário, e não um pensamento pluralista, como nós gostaríamos que pudesse ter sido, não é? Bem, esse congresso comemorativo do centenário de A Origem das Espécies se tornou célebre, e aqui tem a citação do que seria então evolução. Houve grandes discussões para se tentar definir, e a definição que saiu foi essa. A evolução pode ser definida em termos gerais como um processo unidirecional e irreversível que no transcurso do tempo gera novidade, diversidade e níveis de organização mais elevados. Não se menciona aqui seleção natural, que era o segundo pilar, não se fala em adaptação ao meio, pela total falta de acordo entre os participantes, 50 participantes ali reunidos, com relação a esses tópicos. E ao se definir esse processo da evolução como unidirecional e irreversível, se está se afastando da concepção de Darwin, que era mais ao acaso, e aqui há quase que um propósito já sendo definido, sendo mais uma definição spencerista do que darwinista propriamente dito. Bem, críticas evolucionistas. O Stephen Gould menciona aqui que como nossa capacidade para classificar tanto as espécies vivas como as fósseis, distintamente e utilizando os mesmos critérios, adapta-se de maneira esplêndida aos princípios criacionistas. É interessante. Por que isso? Porque a capacidade de classificar, estudando os seres vivos atuais e os fósseis, não nos leva àquela árvore evolutiva, mas nos leva a uma série de galhos, vamos dizer assim, de troncos distintos. E ele continua dizendo, e como poderia uma divisão do mundo orgânico em entidades discretas ser justificado por uma teoria da evolução que proclama mudanças incessantes como fato fundamental da natureza? Isso significa a impossibilidade de se encontrarem nos elos. E isso raciocinando em termos de seres individualmente ou em termos de populações, conforme foi mencionado há pouco aqui pelo nosso conferencista anterior, Dr. Aldo. Mathews, ainda criticando, diz o seguinte, que o fato da evolução constitui a espinha dorsal da biologia. E assim como a biologia se encontra na posição peculiar de ser uma ciência baseada em uma teoria não comprovada, então ela será uma ciência ou uma fé. Então é interessante que já foi mostrado aqui, ao ser apresentado o livro Darwin in Trial, né, Darwin no Banco dos Réus, quem apresentou aqui na frente mencionou que aquilo que antes era uma controvérsia dentro, dentro do âmbito científico, acabou, no decorrer do tempo, sendo pintada, apresentada como uma controvérsia entre ciência de um lado e religião do outro lado, quando não é verdade, porque a própria posição da evolução é uma questão de fé. Então, a crença na teoria da evolução é, portanto, exatamente paralela à crença na criação especial. Ambas são conceitos que os que nelas creem sabem, ou neles conceitos, sabem ser verdadeiros, mas até agora nenhum deles foi capaz de ser comprovado. E jamais poderá ser comprovado, porque a validação desses conceitos está impossível pelo teorema de Gödel, tem de ser algo externo que venha a comprovar. Newton Freire Maia, um grande geneticista brasileiro, mineiro, estudou em São Paulo e trabalhou muito no Paraná. Sou amigo do irmão dele, Ademar Freire Maia, da sua esposa, Dércia Freire Maia, que são também geneticistas. E eu apresento aqui Newton Freire Maia como, eu diria, um paradigma, no sentido de ser uma pessoa que era um ateu, um agnóstico, e, em seguida, um cristão evolucionista teísta.
Então, é interessante que a pessoa, no decorrer da sua própria vida, com o seu amadurecimento intelectual, amadurecimento científico, ela acaba também alterando os seus pontos de vista. É aquela questão da influência do ambiente social, dos próprios meios de comunicação, enfim, em termos mais abrangentes, não a imprensa que não visa a verdade, mas nas revistas científicas, hoje em dia a internet que permite um intercâmbio de ideias muito mais amplo, a pessoa pode ir tendo dados adicionais que a levem a mudar a sua posição. Mas então, menciona ele que a ideia básica do cientificismo do século XIX, de que a ciência, pelos seus métodos, alcançando as razões profundas das coisas, possa favorecer um certo fenomenismo e agnosticismo, foi combatida pelo Concílio Vaticano II. Essa encíclica Gaudium et Spes, ela foi promulgada a partir do Concílio Vaticano II. O método científico não pode ser aceito como uma norma suprema na procura de toda a verdade. É aquela questão do Gödel. Há uma validação externa necessária. A teoria científica representa uma interpretação de fatos, perfeitamente. Quando parece bem alicerçada, torna-se um consenso entre os cientistas até que venha a ser substituída por outra. A história dos paradigmas, as revoluções científicas preconizadas pelo Thomas Kuhn. E essa substituição nem sempre significa uma mudança radical, mas apenas acréscimo ou redução de alguns elementos, ao lado de aperfeiçoamentos destinados a obter uma melhor aproximação entre teoria e realidade. Não há teoria, não há modelo que seja exatamente igual à realidade. As teorias e modelos são aproximações entre a realidade e aquilo que se está querendo descrever através dela, seja teoria, seja modelo. No meu campo da mecânica dos fluidos, nós fazemos modelos matemáticos, modelos físicos, um modelo hidráulico em pequena escala, e sempre há um efeito de escala, quando se diminui a escala da escala real para uma escala menor. E isso também se verifica no campo mais amplo da ciência como um todo. A realidade é uma, e a teoria, ou o modelo, acaba sendo diferente, pelo menos por um efeito de escala, como no caso da mecânica dos fluidos. Continua Newton Freire Maia mencionando de Darwin até hoje, panorama da ciência em meados do século XX. O tema do nosso simpósio é o darwinismo hoje. Então vemos aqui nuances e uma evolução do próprio darwinismo. O darwinismo de Darwin, o neodarwinismo de Weismann, que é um super-darwinismo e o anti-lamarckismo, que Darwin tinha muito de lamarckista. O neodarwinismo moderno, teoria sintética, que engloba a seleção natural, mutação, deriva genética e fluxo gênico. O neodarwinismo generalizado, dentro do neodarwinismo, ainda o restrito, e o neodarwinismo dos semi-evolucionistas, e o neodarwinismo dos autogenesistas. No livro dele, ele se estende e ainda acrescenta aqui o darwinismo social. E criticando a aplicação do próprio termo darwinismo a esse aspecto do darwinismo social, que acaba sendo acusado responsável pelas grandes mazelas do nosso mundo atual. Bem, ainda nuances criacionistas, vamos ver as posições de 3 entidades religiosas, porque eu fui incumbido de fazer uma exposição sobre o criacionismo. Eu tentei, pelo menos, mostrar aqui, a partir da encíclica Humani Generis, que não é a única que trata da questão das origens, mas é uma delas. Essa é do Papa Pio XII, do tempo do Papa Pio XII, né, a época exata está escrita aqui em algum lugar. Mas, então, são 42 itens e destacamos aqui o item 1. Que homens que se dizem cultos e doutos, isso em 1930, sem a devida prudência e discernimento, creio que se aplica independentemente da questão temporal, admitem e propugnam como extensivo à origem de todos os seres o sistema evolucionista, que nem mesmo no campo das ciências naturais está indiscutivelmente demonstrado.
E realmente demonstração é algo impossível de ser feito, mas tudo bem, busca-se uma demonstração. Esse é um outro assunto que pode ser discutido também mais amplamente. E com ousadia temerária se entregam a hipótese monista e panteísta de um universo sujeito às leis de uma contínua evolução. Hipótese. Bem, é uma posição da Igreja Católica, respeitamos, podemos não concordar, mas tudo bem. Temos de expor aqui o que pensam, em termos de concepção criacionista, algumas denominações religiosas. Então, em meio de tão grande confusão de ideias, algum conforto nos traz, continua a encíclica, ver o bom número daqueles que, imbuídos outrora dos postulados do racionalismo, desejam agora voltar às fontes da verdade revelada por Deus. Sempre uma verdade revelada que vai poder validar o sistema. E proclamam a palavra de Deus conservada na Sagrada Escritura como fundamento da ciência sagrada. É preciso ser muito cauto quando se trata de puras hipóteses, embora de algum modo fundadas cientificamente, e nas quais se toca a doutrina contida na Sagrada Escritura. Realmente, cautela faz bem, não é? E se tais hipóteses vão direta ou indiretamente contra a doutrina revelada, então de modo nenhum se podem admitir. Então, não se pode, a pessoa que aceita uma concepção de mundo criacionista, bíblica, ela não vai admitir hipóteses que sejam contra a doutrina revelada biblicamente. Eu acho que há uma perfeita coerência nesse documento. Por essas razões, o magistério da Igreja não proíbe, isso é muito bom, pluralidade, que em conformidade com o atual estado das ciências e da teologia, sejam objeto de pesquisa e de discussões por parte dos competentes em ambos os campos, a doutrina do evolucionismo, enquanto ela investiga a origem do corpo humano, que proviria de matéria orgânica pré-existente. Então, isso deve ser feito com cautela, campo aberto para discussão, e tudo indica que se chegará, com maiores conhecimentos, a uma posição de equilíbrio, cada um mantendo a sua concepção. Mas todos trabalhando com o método científico, não é? Não é uma oposição entre ciência e religião. É uma oposição entre duas concepções de mundo. Igreja Presbiteriana nos Estados Unidos. Temos aqui 10 declarações, das quais escolhemos essas 3 que estão. Vejam como é direta a manifestação. Que os capítulos 1 e 2 de Gênesis constituem um relato histórico autoconsistente e verdadeiro da criação feita por Deus, do universo e da humanidade em 6 dias. Pode-se até discordar aqui, mas realmente é o texto bíblico literal. Concordamos com nossos pais que Deus fez todas as coisas diretamente pela sua ordem. Que nenhuma parte do universo, nem nenhuma criatura nele existente surgiu por acaso ou por outro poder que não do soberano Deus. E, finalmente, que cada uma das espécies resultou de atos criativos separados e que qualquer desenvolvimento genético se dá somente dentro dessas espécies, negando assim a macroevolução. Microevolução é aceita dentro da estrutura conceitual criacionista, indubitavelmente. Mas a macroevolução, aqueles tracinhos naquela suposta árvore evolutiva, isso não é aceito, em primeiro lugar, porque não existem evidências fósseis a respeito. Em segundo lugar, porque seria contrário a toda a concepção propriamente dita criacionista na sua base, no caso, base bíblica. Igreja Adventista, eu pus aqui porque é com a qual estou mais familiarizado. Acreditamos que a Bíblia é a revelação inspirada e autorizada de Deus para a humanidade. Então, através da Bíblia que podemos ter essa revelação divina com relação à validação da concepção adotada. Acreditamos que todo o relato da obra da criação no livro de Gênesis é a história autêntica e fonte primária da origem da nossa terra, da vida e da humanidade nela criada. Acreditamos que a Bíblia provê um quadro estrutural, uma estrutura conceitual, no qual nós, seres humanos, podemos compreender o universo. E que a natureza é um segundo livro que ensina a humanidade a respeito de Deus, mas que deve ser lido e interpretado em harmonia com a revelação divina. Exatamente a questão da validação. Não, errei. Acreditamos também que a Bíblia estabelece uma história curta para a vida e para a raça humana sobre a Terra.
Acreditamos que a Terra era sem forma e vazia no começo da semana da criação e que Deus criou todos os seres vivos e o ambiente para a sua sustentação durante 6 dias literais consecutivos da semana da criação. E acreditamos que os fósseis encontrados na Terra podem ser explicados como o registro das formas de vida criadas ou de seus descendentes, que podem exibir uma limitada modificação de seus tipos originais. Microevolução, sim. Macroevolução, não. Essa é a posição. E agora a sociedade criacionista. Eu vou passar aqui por alto porque o tempo já está conspirando. Mas, na realidade, a sociedade criacionista brasileira, ela, não quero colocá-la no nível das igrejas da Santa Madre Igreja Católica, nem da Igreja Presbiteriana e nem da Igreja Adventista. Mas eu pus aqui apenas por curiosidade para aqueles que desejarem saber qual a posição da sociedade criacionista. Bem, a posição é divulgar as evidências. Não há uma posição foi assim ou tem de ser assim. Eu vou passar por alto aqui porque a última aqui, a sociedade procura reavaliar a ciência sob a perspectiva criacionista. Bem, então, resumindo, concepção de mundo criacionista. Nenhuma daquelas declarações pode falar pelo criacionismo em si. Mas, em síntese, todas aquelas declarações aceitam uma definição mais ampla do criacionismo, como esta que está aqui. O que vem a ser o criacionismo? Não é simplesmente mais um ismo, que a partir da década lá de 30 começaram ismos e mais ismos, mas o criacionismo é a tentativa de uma associação coerente e sustentável entre o conhecimento bíblico e o conhecimento científico. Evidentemente, o conhecimento bíblico depende de muita coisa, de uma exegese bíblica, do conhecimento de línguas em que os textos bíblicos não chegaram. O conhecimento científico também exige muita coisa, existe obediência ao método científico, a distinção entre uma concepção simplesmente de mundo, que seja criacionista ou evolucionista, e aquilo que é a atividade da ciência propriamente dita, em termos de investigar e chegar a provar ou comprovar hipóteses dentro das possibilidades. Então, nesse sentido, o que vem a ser o criacionismo hoje é a retomada da posição dos fundadores da ciência moderna, que falavam esses fundadores da ciência moderna. Os pressupostos, Bacon, que já foi mencionado aqui. Uma filosofia superficial inclina o pensamento do homem para o ateísmo, mas uma filosofia profunda conduz as mentes à religião. Kepler, está mais ou menos uma ordem cronológica, pensando alguns desses pensadores do que era ciência natural na época. Kepler esclareceu a organização espacial do sistema solar e declarou que se sentira tão certo da presença de Deus no universo como em sua própria alma. Descartes, em seu discurso sobre o método, rejeita as opiniões e as ideias aceitas e determina-se a duvidar até convencer-se do contrário mediante fatos evidentes por si mesmos. Fatos evidentes por si mesmos. Através de pesquisa, e aí já com Bacon, os fundamentos do método científico. Pascal, em seus trabalhos, combinou seu conhecimento das leis da natureza com sua fé nas leis de Deus. Locke, quão restrito é o domínio que nossos pensamentos podem abranger? Simplesmente um ponto, um quase nada, em comparação com a vasta extensão que transcende nossa capacidade de pensar. Há uma limitação natural no pensamento humano, mas isso não desmerece todo o esforço científico em conhecer cada vez mais, com mais base, com mais fundamento, com mais observação, com mais fatos. Newton demonstrou sempre fé em um Deus criador e mantenedor das obras da sua criação. Bale, com sua filosofia cética, embora fornecendo as bases do racionalismo esclarecido, admitia francamente que a razão basta, quando muito, para revelar erros e não para descobrir verdades. Algo que depois a teoria das probabilidades e estatística que acaba mostrando que a estatística ela não comprova verdades, mas ela revela erros, pode revelar erros. Bem, aqui são aspectos que eu só queria fazer uma menção. Todo mundo fala na analogia de Paley, o relógio, a complexidade irredutível
a teleologia, isto é, se alguém descobre um relógio, aquele relógio mostra que deve ter tido um relojoeiro e deve ter um objetivo finalístico, é para alguma coisa aquele relógio, medir o tempo. Mas acontece que, na realidade, isso que eu queria deixar aqui como uma contribuição adicional, essa analogia foi feita por Cícero, 2.000 anos antes de... não, 1.500 anos antes de Pênio. Eu não vou procurar aqui, mas tem a citação do Cícero, quando ele escreve sobre as coisas da natureza, que se alguém, por exemplo, um bárbaro da Britânia, vir uma clepsidra, que ele vai ficar, até aquele bárbaro da Bretanha, um inglês de hoje, né? Que ficaria impressionado e dizer, bom, isso aqui foi feito para uma certa finalidade. E daí poderia compreender que a clepsidra era um relógio hidráulico, né, para medir o tempo. Bem, mas na realidade, a teleologia, isto é, a existência de propósito nas coisas que nós vemos na natureza, é algo que é uma motivação e é uma evidência para nós aceitarmos, nós, quando eu digo nós como sociedade criacionista, a concepção criacionista. Da mesma forma, as concepções de engenharia na natureza. Quando observamos estruturas e máquinas, a questão da estática das construções, de cinemática e dinâmica dos objetos existentes, nós vemos que tem de haver um planejamento. Se a gente senta na prancheta para fazer um projeto, a gente sabe quanta coisa tem de ser levada em conta para que aquele projeto seja satisfatório, que ele cumpra aquelas finalidades, aqueles objetivos que ele tem. Então, não é possível que em qualquer minúcia da natureza, e na natureza em seu todo, muito mais ainda, que tudo que nós vemos ao nosso redor não tenha sido realmente concebido de uma forma objetiva, com finalidade, com desígnio, com propósito, né? Bem, é um campo especulativo, na realidade, mas é uma motivação e pode ser considerado como uma evidência para aceitar essa concepção criacionista. Planejamento e acaso. Aqui à direita temos um cubo de Rubik. O número de probabilidades para nós podermos pôr as cores distintas nas 6 faces do cubo é um número enorme. E aqui então nós começamos a ver a questão da interpretação de fenômenos aleatórios, né, ou supostamente aleatórios. O desenvolvimento da teoria das probabilidades data dos séculos XVI e XVII, com esses que aí estão, que começaram a analisar jogos de dados e cartas do ponto de vista matemático. Continuou com esses outros até tornar-se uma teoria matemática com fundamentação axiomática e aplicações em vários ramos da ciência. Então, é algo realmente importante nas próprias pesquisas de populações, etc. Probabilidades estatísticas, critérios estatísticos são importantíssimos para o estabelecimento de modelos matemáticos. E a característica distintiva dos chamados jogos de azar é não ser predizível com certeza um evento isolado, embora os resultados do total de um grande número de eventos possam indicar certa regularidade. Isso tem a ver com algo que foi mencionado ontem também aqui, e que iremos voltar à questão aqui dos grandes números, uma pergunta que foi feita por alguém ontem à noite. Bem, planejamento e acaso ainda, como argumentação termodinâmica sobre ordem e acaso dentro de motivação e evidência. O segundo princípio da termodinâmica é algo que aponta sempre para uma direção do menos complexo, do mais complexo para o menos complexo, da ordem para a desordem. E toda a teoria evolucionista, qualquer que seja ela, é construída no sentido oposto, de algo desordenado criando ordem, e ordem cada vez mais complexa. Então, do ponto de vista nosso criacionista, dentro da concepção criacionista, a motivação que nos é dada pelo segundo princípio da termodinâmica é uma grande evidência para aceitar a concepção criacionista e rejeitar a concepção evolucionista como um todo.
Não vamos entrar aqui nos detalhes, mas a ocorrência de um evento num sentido que seja da probabilidade menor para a probabilidade maior, ela existe, não é zero, mas é altamente improvável. Então, novamente, aquele conceito de que não se pode demonstrar a verdade, mas se pode apontar o erro, não é? Através da ferramenta da estatística. Então, resumindo aqui, espera-se que na natureza só o provável ocorra, isso é que a entropia sempre aumenta, considerando a natureza como um sistema fechado. Dizer que acontecimentos evolutivos são improváveis é dizer que a probabilidade de sua ocorrência é mínima. Não é zero, é mínima. A evolução, por definição, teria de acontecer mediante uma sequência de passos improváveis, uma sequência de passos de probabilidades mínimas. E a evolução fica, portanto, tão improvável que jamais ocorrerá, porque uma sequência contínua de passos improváveis acaba mostrando que o improvável não é improvável, ele é provável. Então permanece a ideia de que, esperando-se um tempo suficiente, qualquer evento com probabilidade finita, não zero, porque sempre haverá uma possibilidade, embora baixíssima, acabará ocorrendo. Tempo suficiente, entretanto, pode significar nunca, conforme vemos aqui nesse exemplo. Não se deveria imaginar que dois gases postos em um recipiente, inicialmente não misturados, misturar-se-iam para depois, alguns dias, separarem-se novamente, ficando nos recipientes distintos, para depois misturarem-se de novo, e assim continuamente. Pelo contrário, verifica-se que não haverá qualquer separação observável dos gases dentro de um intervalo de tempo enormemente grande, quando comparado ainda com esse número, que é 10, não dá nem para escrever aqui o número de zeros, evidentemente, e por dificuldades de digitação, 10 elevado a 10 elevado a 10. Quer dizer, é um número enorme. E pode-se conceber isso, diz Boltzmann, que é o fundador da termodinâmica estatística, pode-se conceber isso como praticamente equivalente a nunca. Então, o nunca não é probabilidade zero, mas é uma probabilidade de 1 em 10 elevado a 10 elevado a 10 e assim por diante. E aqui uma citação de Darwin, que está nesse livro do Fernando de Ângeles, mas é uma das cartas escritas por Darwin, provavelmente a Asa Gray, em 1882, ano da nossa independência aqui no Brasil, né? Não, aqui foi 1822, desculpa. Então, um pouco antes da República. E mais 21 anos após a demonstração de Pasteur, de que vida só provém de vida. Voltando aqui, então, a tratar da origem da vida, se é possível ou não a abiogênese. Em minha opinião, diz Darwin, apesar de não existirem provas, conforme o que foi dito até hoje, então veja, opinião não comprovada. Conforme o que foi dito até hoje a favor do conceito de geração espontânea, a partir de matéria inorgânica, não posso deixar de crer, de acordo com a lei da continuidade, que foi mencionada aqui, que um dia será demonstrada essa possibilidade. Mas até hoje não foi, apesar de tentativas. Aqui está uma das tentativas, o famoso experimento de Miller-Urey, que a vida teria se originado nos oceanos primitivos, a partir de compostos formados por descargas elétricas em uma atmosfera redutora. Então, ali estariam a atmosfera, juntamente com a água, isso fervendo, levaria os gases aqui em cima teria as faíscas, que fariam a síntese orgânica, e a pergunta é, será que isso aqui demonstrou, essa experiência de Miller realmente demonstrou a origem da vida por acaso naquela atmosfera? Não, porque o que houve foi um planejamento em busca da origem da vida por acaso. Então, não se tratou de ter considerações em laboratório, inteiramente ao acaso, para se ver como que se conseguiria sintetizar algo que fosse vivo. Foi um planejamento sintético, que é conhecido dos químicos, não é? Então, como se faz um planejamento sintético? Se escolhem os reagentes como substâncias que são realmente sabidamente necessárias
para a obtenção daquele resultado esperado. No caso, se escolheram aquela atmosfera a partir da necessidade de ter aquelas substâncias gasosas e a própria água para que fossem produzidos aminoácidos na síntese naquele aparato que lá estava. Mas o que mostra a realidade? O modelo de uma atmosfera redutora, porque não havia ali oxigênio, não é condizente com dados geoquímicos e nem com a taxa de formação de hidrogênio na alta atmosfera do nosso planeta. A atmosfera primitiva, mesmo dentro de uma concepção evolucionista, deveria ter oxigênio. E ainda mais, aqueles aminoácidos que foram obtidos nesse experimento era uma mistura racêmica, 50% levógenos e 50% destrógenos, de alguns aminoácidos, enquanto nos seres vivos se encontra somente a forma levógena. Então, estaria-se longe ali de algo que mostrasse como a vida poderia ter sido produzida, mesmo porque de aminoácidos se teria de ir ainda para as proteínas, e das proteínas cada vez mais acima em termos de uma organização hierárquica, até chegar à vida propriamente dita, por mais simples que ela pudesse ser considerada. Nós temos ainda quantos minutos? Só para no controle? 5 minutinhos. Então vamos aqui rapidinho. Então aqui uma crítica a respeito do experimento, que os acontecimentos da natureza não se processam como em experimentos controlados no laboratório. Os supostos processos evolutivos, por serem ao acaso, não escolheriam seus caminhos, como o pesquisador inteligente programou, no caso Miller, no seu laboratório. A retirada do produto resultante da reação química obriga a se deslocar na direção desejada, conforme o princípio de Le Chatelier, e ainda mais, forçar as reações químicas em uma direção preferida é um artifício que se contrapõe ao comportamento natural, porque não foi na natureza, naquela atmosfera primitiva, naquele caldo primordial primitivo, assim suposto, absolutamente não seriam retirados aqueles aminoácidos para ficarem aguardando a oportunidade de continuarem se transformando em proteínas. Se eles voltassem àquele caldo primordial, se desfariam conforme o próprio princípio de Le Chatelier. Enfim, eu estou insistindo um pouco nisso, porque ainda hoje nos livros didáticos, e já foi feita a pergunta aqui, os livros didáticos continuam mostrando essa experiência de experimento de Miller como sendo uma grande demonstração, enfim, da origem da vida, quando não tem absolutamente nada com essa demonstração. Como sabem os próprios evolucionistas que compreendem o assunto, né? E se opõem, sem dúvida nenhuma, sinceramente, a essa posição afoita dos livros didáticos. Dos aminoácidos das proteínas, eu não vou entrar em detalhes, mas apenas se fizesse um cálculo de probabilidades para a formação de uma proteína com uma cadeia pequena de 100 aminoácidos, em resultado da combinação ao acaso de aminoácidos e carboxilácidos e aldeídos e aminas, seria de 1 em 10 elevado à potência 157, que já é um número altíssimo. E, portanto, o inverso, 1 dividido por isso, é um número tão pequeno que não existiriam ali suficientes aminoácidos, nem tempo, desde o suposto início da Terra, de acordo com a escala de tempo geológica, geralmente aceita pelos uniformistas, para que se realizasse, seriam os tantos bilhões ali, 2,5 bilhões se fossem, de anos, para que se realizasse reações suficientemente rápidas para resultar no número de ligações peptídicas necessárias para que se produzisse sequer uma só molécula de qualquer tipo de proteína. 2 pesquisadores israelenses criacionistas falando a respeito. Então, em face de tudo isto, a concepção do mundo criacionista aceita, sim, a evolução em termos de microevolução, e vejam a comparação entre esse gráfico aí e aquele anterior, que tinha uma série de linhas tracejadas, né, que são os tais elos perdidos, que corresponderiam à macroevolução, que, do ponto de vista criacionista, da concepção de mundo criacionista, é uma impossibilidade. Darwinismo hoje. Existem desafios intransponíveis? Sim. Da célula ao núcleo atômico. Quando se desce a escalas de dimensões atômicas,
a própria física tradicional, física clássica, não se aplica. Entra a física quântica. Física quântica é algo inteiramente diferente. Então fica a pergunta, o que aconteceria no âmbito da evolução com os princípios da física quântica? É uma pergunta que fica no ar. Talvez até viesse a confirmar a própria teoria da evolução orgânica, mas fica uma pergunta, porque existem desafios, né? Aqui eu fiquei um dia fazendo esse gráfico, mas eu vou ter de eliminar aqui, porque não vai dar tempo de fazer um comentário a respeito dele. Mas, em síntese, o darwinismo hoje, depois então da microscopia óptica, depois em termos da geração espontânea, William Harvey, Francesco Redi e o Lazzaro Spallanzani terem comprovado em laboratório a impossibilidade da geração espontânea, ainda vem nos tempos de Pasteur, alguns anos, um ano depois do lançamento do livro de Darwin, Pouchet, outro cientista francês, insistindo que a geração espontânea seria realmente um fato. Mas, na realidade, Pasteur deu um basta a isso, e apesar disso, 21 anos depois, como vimos, Darwin ainda defendia a possibilidade da geração espontânea. Mas os darwinistas de hoje realmente não aceitam a geração espontânea, mas têm alternativas, né? Se não houve geração espontânea aqui, talvez tenha existido em outro local, e vem toda a teoria da panspermia, etc, etc. Mas o fato é que, com o advento da microscopia óptica, todos aqueles fenômenos de aberrações esféricas e cromáticas, de difração e interferência que havia na microscopia óptica, ficam praticamente superados. E com o Louis de Broglie introduzindo a óptica eletrônica, surgem os microscópios eletrônicos de transmissão, de varredura e de varredura em túnel, que abrem perspectivas enormes para se compreender o interior da célula. Então, aquilo que era uma simples célula vegetal, se vê que é algo extremamente complexo. E aqui está, ali naquele circulinho. Estou vendo circulinho nenhum? Não, aqui foi para frente. Aquele circulinho lá, desculpe, eu apertei o botão errado. Que não é um círculo, é uma elipse. O cloroplasto. O cloroplasto é uma usina de engenharia, realmente. Uma usina termoquímica, recebendo radiações solares e transformando aquelas radiações solares em energia utilizável ali para a composição, para a síntese, vamos dizer, juntando o gás carbônico com a água, formando os carboidratos, etc, etc. Algo extremamente complexo. Só o cloroplasto já seria algo inimaginável poder ter sido originado pelo acaso dentro da concepção usual evolucionista. Então, a complexidade de uma folha. Então, folha é algo também extraordinário. Uma simples célula animal. Diferenças entre as células animais e vegetais. Complexidade, uma simples bactéria. Então, estamos descendo na escala, independentemente daquela classificação que foi feita ali dos reinos, né, das bactérias, etc. Mas ainda continua sendo considerada a bactéria um primitivo ser vivo, que estaria no começo de uma escala evolutiva. Mas altamente complexa uma bactéria. Não vou nem entrar aqui nos detalhes, porque também já está acabando meu tempo. E o rabinho da bactéria, o flagelo bacteriano, é altamente complexo. Ali está um motor, um nanomotor. Não é possível. Um nanomotor. Se formos considerar o projeto de um motor elétrico, questão de 200 anos atrás não existia motor elétrico. Até que todos os princípios do eletromagnetismo foram codificados, Faraday e Maxwell, dois grandes criacionistas, codificando, estruturando a teoria eletromagnética,
e as aplicações que se seguem, até Tesla, um tchecoslovaco, o nosso hotel ali está cheio de tchecoslovaco, não sei porquê, deve estar vendo algum acontecimento hoje aí, e ele, imigrado para os Estados Unidos, constrói o primeiro motor elétrico. Não é simples o motor elétrico, é planejamento. Então, acaso, nesses exemplos todos, fica uma interrogação. Né? Então, como explicar as coisas todas? Fé evolucionista. Me desculpem os evolucionistas, dizer que o evolucionismo, a teoria evolucionista como um todo, na sua abrangência, ela é baseada na fé, simplesmente. Então vem aqui o chamado princípio antrópico para contornar aquela questão da validação externa. Em vez de Deus, um princípio antrópico que também não se sabe bem a origem dele. Existe um princípio orientador que atua no sentido de ajuste fino do cosmos com uma incrível precisão. Os parâmetros e propriedades detalhadas do universo como um todo, até do macrocosmo ao microcosmo, parecem ter sido projetados para dar origem à vida humana. Em algum estágio de sua história, o universo deve ter tido aquelas propriedades que permitem o desenvolvimento da vida em seu seio. Então, é uma declaração de fé dentro de uma estrutura conceitual evolucionista. A fé criacionista também se baseia num princípio de fé. No princípio, Deus. E aqui diz o atual Papa Bento XVI, que a ideia de que o mundo é apenas o resultado acidental da evolução, de acordo com ele, é um conceito irracional. Bem, depende do que nós entendemos por racional ou irracional, mas concordamos com a posição dele, sem dúvida nenhuma. Conclusões. Jacques Monod. Outra séria dificuldade relativa à teoria da evolução é a de constituir o que se poderia chamar de uma teoria de segunda ordem, sem depreciação. De segunda ordem por ser uma teoria cujo objetivo é explicar um fenômeno que nunca foi observado e que jamais será observado, que é a própria evolução. Desde o nível astronômico, para o nível geológico, para o nível biológico. Porque estaria olhando o passado e esse passado passou. Não pode mais ser observado. Parafraseando Monod, vejam bem, posição equilibrada nossa como sociedade criacionista. A criação também, como teoria, seria de segunda ordem se não fosse validada pela revelação bíblica, conforme os princípios estabelecidos por Gödel. Pois nunca foi observada pelo ser humano e jamais poderá ser. Precisa uma validação externa. Em todos os âmbitos do debate sobre as origens, a frase mais difícil para ser dita é: eu não sei. E Leonard Brandt, cujo livro foi mostrado agora há pouco aí, Ciência, Fé, Razão e História da Terra, ele diz o seguinte: gostamos de ter respostas para tudo, porém não temos respostas para todas as questões relacionadas com a história da Terra. Seria muito melhor reconhecer que a limitação das evidências disponíveis e do tempo que temos para pesquisar essas questões torna irreal esperar respostas científicas para todas as nossas perguntas no futuro. Mesmo porque os órgãos financiadores das pesquisas jamais dariam recursos para uma estrutura conceitual que não a predominante, que é hegemônica, que é a estrutura conceitual evolucionista. E digo isso tendo passado pela diretoria científica de uma das maiores agências de fomento à pesquisa, que é a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. Mais um alerta geral. Mostramos aqui os lados, vamos dizer, bons do criacionismo. Mas vamos mostrar aqui os lados ruins do criacionismo, que são assim considerados por aqueles que se opõem de uma maneira ferrenha ao criacionismo. E então faço menção a esse documento 11297, do ano 2007, do relatório da Comissão de Cultura, Ciência e Educação do Parlamento do Conselho Europeu, falando sobre os perigos do criacionismo, ainda mais na educação. Porque é pela educação que vem todo o estabelecimento da concepção de mundo. É no lar, a educação informal no lar, e a educação formal através das escolas, a educação. Então vejam o que Guy Langagne destaca.
aliás, está destacado daquilo que ele falou. Preocupação com os possíveis efeitos maléficos do criacionismo. E, por obséquio, raciocínio. Dentro da estrutura toda conceitual que nós expusemos, será que é válida a posição deste relatório do Conselho Europeu, do Parlamento do Conselho Europeu? Então, preocupação com os possíveis efeitos maléficos do criacionismo no sistema educacional, maléficos para o regime democrático, maléfico por ser um dogma religioso, maléfico por ocasionar séria confusão na mente das crianças, maléfico para o desenvolvimento da sociedade, maléfico porque encoraja o fundamentalismo e o extremismo, e ainda mais, porque ameaça os direitos humanos e civis, porque a Suprema Corte Americana declarou inconstitucional, porque ameaça as pesquisas médicas no combate à AIDS, porque ameaça as pesquisas agrícolas no combate às pragas, porque o apoio às suas ideias é incentivar a manipulação mental, porque o criacionismo é uma desonestidade intelectual, por causa dos seus aspectos contraditórios, e porque sem os mecanismos evolutivos não se pode compreender os riscos do declínio da biodiversidade e das alterações climáticas. Alerta geral. Fica aí para verem o grande perigo que a nossa pequena sociedade criacionista representa para o mundo. E quem quiser mais informações sobre todos os assuntos que aqui foram tratados na minha exposição, temos esse primeiro livro aqui, que foi traduzido da edição alemã, Evolução, livro texto crítico, que foi mostrado aqui, que foi publicado inclusive com o apoio aqui da Universidade Mackenzie. Esse livro que acaba de ser lançado, estamos terminando o DVD que acompanha, dentro de uns 15 dias estará disponível, Criacionismo Bíblico. Veja a posição da nossa sociedade criacionista. Evolução, livro texto crítico. Expõe-se a evolução e faça uma crítica baseada em argumentos que são claros, bem expostos ali. E apresenta-se também a criação como criacionismo bíblico, dentro exatamente do conceito de criacionismo ser uma tentativa de mostrar a harmonia existente entre o conhecimento científico e o conhecimento bíblico. Outro livro que traduzimos do espanhol, Em Busca das Origens, Evolução ou Criação, mostrando argumentos dos dois lados. Esse livro do Dr. Naor, que está aqui presente, Uma Breve História da Terra, muito interessante, mostrando um modelo geológico distinto do modelo atual da geologia convencional, que fala da coluna geológica e do seu significado, e não tratando de um ponto de vista uniformista, mas de um ponto de vista catastrofista. E a nossa revista Criacionista, que é uma publicação semestral, vários exemplares estão aqui, e quem quiser poderá acessar o nosso site, e muito obrigado, estamos à disposição.